Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora finalizar essa jornada toda do BTS, de tudo que eu tenho falado até aqui sobre a numerologia quântica e todas essas vibrações que envolvem os meninos, os membros, né, do BTS. Mas primeiro, como já de costume, eu vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. Ele tá bem curtinho, bem resumido, então é bem tranquilo de entender. E também se inscrever no canal, né, e ativar o sininho para que você não perca nenhum dos conteúdos que eu for vir a postar aqui, porque é tudo muito interessante, porque eu quero unificar as artes junto com essas linhas de conhecimento que permeiam a nossa vida e toda essa magia que envolve os números aqui na numerologia quântica que eu utilizei para fazer a análise do BTS. Então, eu vou falar de uma maneira geral um pouquinho sobre as questões de desafios que podem acontecer no grupo, né? Segundo a vibração. Analisando a unificação das datas de nascimentos deles, eu encontrei alguns pontos de desafios aqui, que eles têm algumas dificuldades em determinados momentos, né? Ao estruturar algum projeto, né? E esses desafios, eles são pelas parcerias e se manifesta de maneira muito forte, principalmente quando envolve a questão de aperfeiçoamentos, porque eles exigem muito de si mesmo para serem melhores a cada dia e também acabam exigindo um pouquinho demais um do outro. Então, por isso que às vezes ocorrem alguns atritos, mas esse tipo de coisa já acontece em todas as famílias, né? Vamos combinar. E com o BTS não seria diferente. E algumas discussões também podem ser até um pouquinho mais acaloradas, né? Mas tudo dentro de um autocontrole, né? Por mais que seja difícil ali no momento de defender essas próprias opiniões, mas eles conseguem se manter em autocontrole. Um ou outro acaba apaziguando mais ali a situação e logo fica tudo bem. Sempre tem um ou outro que acaba apaziguando mais ainda a situação. Por outro lado, com o nome dos meninos, né, os nomes pessoais, também existem alguns desafios, mas é sempre voltado ao trabalho. Então, o ponto principal, o ponto X ali da questão, né, das discussões é sempre por conta de trabalho, porque nas questões pessoais eles são muito bem resolvidos. Então, até fora de ambiente profissional, eles conseguem ter assim uma rotina bem mais harmonizada, equilibrada, e tudo flui naturalmente, embora seja difícil, porque a vida deles praticamente podemos dizer que é o BTS, né? Então, o tempo inteiro eles estão envolvidos em projetos do BTS e de suas carreiras solo também. O maior medo, na verdade, que atrai esses desafios entre eles é porque eles têm um certo receio de não concluírem bem algum projeto que eles começam. E em meio a essa movimentação toda, podem encontrar desafios, opiniões divergentes entre eles. Então, por isso que acaba ocorrendo um atrito ou outro, mas logo fica tudo bem, eles se resolvem muito rápido. Pode ter certeza que as discussões entre eles, logo tudo se apazigua de maneira rápida. Fica alguma coisinha no ar, tal, mas logo eles acabam se desculpando e voltam à rotina normal. E existem, eu posso dizer assim, 4 pontos, né, que poderiam ser 4 pilares para o BTS muito importante, que é a iniciativa, né, de sempre criar novos projetos relevantes e também a questão da liderança, que todos eles têm muito forte essa conexão, essa força da liderança entre eles, e também as questões de liberdade, de trabalhar assim de maneira como eles buscam, né, profissionalmente, e também, além da liberdade, se aventurar, né, ter essa oportunidade, digamos, essa liberdade de se aventurar na música nessa geração do K-pop. E agora eu vou começar a falar um pouquinho, assim, brevemente, sobre a energia dos meninos, né, pra gente concluir essa parte aqui, certo? Então, falando do Jin, o Jin é sagitariano, né, puro, com ascendência em peixes. O que isso quer dizer? Que ele, ao mesmo tempo que ele traz
aquele negócio de querer se aventurar, de ser alegre demais, né? De ser um aventureiro mesmo por natureza. Ele também preza muito por liberdade, né? Por ser otimista sempre, levar esse otimismo, essa energia para as outras pessoas. Só que nem sempre as outras pessoas estão em conexão com essa energia toda dele, que é uma energia muito condensada, muito intensa, né? E o Peixes, ele traz um pouquinho mais de sensibilidade para ele, né? Então é um contraponto ali. E Peixes também é um signo de Yongi, né? Do Suga. Então, assim, eles têm algumas coisas em comum, né? Que eu vou falar um pouquinho mais adiante. O R.E.M., ele é um virginiano com ascendente em Escorpião. Por isso que ele é organizado, planejado e coloca tudo em ordem, mas com intensidade, com profundidade mesmo. E não é à toa que ele se tornou o líder do grupo, né? Porque a ascendente em Escorpião traz uma intensidade gigantesca. O Vi, ele é um capricorniano, só que com ascendência em Sagitário. Então, por isso que ele é também muito ligado ao campo profissional, né? Sendo muito prático, objetivo em tudo que ele faz. E às vezes sendo um pouquinho workaholic, né? E assim, exigindo muito de si mesmo a ser melhor cada dia e exigindo muito dos outros também, né? Só que esse lado sagitariano dele torna ele muito intenso. Então, o lado Capricórnio se explode. Se algo não sai de acordo com o que ele quer no campo profissional, ele vai chegar e vai falar poucas e boas mesmo, mas depois ele se arrepende. Ele é o tipo que fala, né? Vem ali na explosão, ele fala o que vem à cabeça, mas depois ele se arrepende. Mas ele tem um pouquinho de dificuldade de pedir desculpas. Aí que tá o grande problema, né? Porque ele é ascendente em Sagitário e o Din é de Sagitário. Então, eles já tiveram alguns atritos, né? Que nem sempre foi divulgado, mas enfim. Eles têm opiniões diversas constantemente e eles têm aquele negócio do ego, sabe? Que um fica esperando o outro pedir desculpa primeiro. E muitas vezes fica nisso, né? E o Vi, ele ainda tem a lua em Áries. Áries também é um signo de fogo, assim como o Sagitário. Então, imagina, é fogo no parquinho, né? Então, ele tem aquela questão do orgulho, né? Tanto ele quanto o Din, aí fica nessa briguinha de egos, podemos dizer assim. O Yonggi, ele já é um pisciano, com ascendente em Áries também. Então, podemos dizer que o Yonggi, ele é uma mistura de signo de água com o de fogo. Então, ele traz aquele equilíbrio, mas tem momentos que ele tá mais tranquilo, eu gosto de ficar mais na dele, né? Fazendo os projetos dele, refletindo sobre muitas coisas, tendo aquele momento de introspecção dele, e que se alguém atrapalha ele, ele fica muito irado, né? Porque o Áries dele vem à tona. Então, assim, ele é calmo, mas tem os momentos dele que ele também se explode, né? Então, na verdade, ele é um idealista, intuitivo, sonhador e ele se concentra muito nos seus próprios projetos, né? Sempre ali sendo um ótimo colaborador prestativo, também trazendo composições, trazendo muitas coisas legais, muitos valores para o BTS, além da sua carreira solo. O Yonggi, ele gosta de ficar muito mais tranquilo no canto dele e muitas vezes ele pode até se estressar um pouquinho com o Jin, por exemplo, porque o Jin, ele é agitado demais, né? Ele já parece que acorda ali no 220. Ele é muito agitado. O Yonggi já é o contrário, ele já não tem aquela energia toda que o Jin tem. Então ele gosta de ficar mais tranquilo na dele. Já falando do Jungkook, ele é um virginiano, né? E ascendente em Libra. E também Júpiter em Aquário, que é importante lembrar que Júpiter é a parte mais da fé, ligada, não digo nem tanta a religião, né? Eu falo mais sobre a espiritualidade. Então, ele é um organizador também, ele é autocrítico muitas vezes
e ele é virginiano, assim como o R.E.M. Só que os dois possuem energias diferentes, porque o Jungkook, ele tem aquela força moduladora, né? O Libra, ele vai pesar ali as duas medidas, né? A sua dualidade. E o Júpiter em Aquário quer dizer que ele tem um lado da espiritualidade dele muito aguçada, ele é muito intuitivo e ele pode até ter dons mediúnicos, às vezes ele fica parado pensando assim em várias coisas ao mesmo tempo, às vezes ele tá ali presente num lugar, mas a cabeça dele tá viajando, sabe, para longe, para muito longe. E nisso vão vindo várias inspirações, até mesmo para as músicas. Por isso que a gente vê muito ele, parece que ele tá assim, realmente tá ali presente, mas tá com a cabeça, né, assim, pensando em qualquer outra coisa que não seja aquilo que ele está passando ali no momento presente. Por isso, porque ele tem Júpiter em Aquário. O J-Hope, ele é um aquariano com ascendente em Áries também. Então, podemos perceber em comum entre vários deles, né, que eles possuem ascendente em Áries. Por isso que eles falam alto, eles defendem mesmo a opinião deles, discutem, e eles são muito intensos, porque Áries é fogo puro, né? Então, ele traz aquela força de guerreiro, de querer guerrear, de defender as suas próprias opiniões. E o J-Hope, ele, por ser aquariano, ele é um visionário, humanitário e, de certa forma, em alguns momentos, até mesmo orgulhoso, por conta do ascendente dele em Áries, né? Então, às vezes, ele não se mete, né, em atritos alheios, muitas vezes, mas ele também, ele fica muito na dele, né? E, assim, acaba meio que distanciando essa energia dele dos outros membros do grupo, né, que também são bem agitados, porque o J-Hope ele também é um pouco mais na dele. E nisso traz um pouquinho daquele ar de ser misterioso, né, que muitas pessoas podem dizer que ele é orgulhoso, né, por conta disso. Mas, então, falando agora do Jimin, o Jimin é libriano e ele tem um ascendente em Câncer e a lua em Libra. Por isso que ele e o Jungkook têm uma afinidade a mais, né? Eles são muito amigos, são muito próximos mesmo, porque o Jungkook ele tem o ascendente em Libra e Jimin é libriano. E toda essa força conecta eles, porque o ascendente em Câncer do Jimin é muito emotivo, sensível, né? Quando se trata de pessoas que ele realmente gosta, né? E de defender a sua própria vida, suas opiniões também. Só que ele tem uma maneira mais carinhosa de lidar com aqueles que ele tem uma afinidade a mais, né? E a lua dele em Libra também conecta com o próprio signo dele, porque a lua é a questão emotiva. Então ele tem aquelas emoções que ele consegue pesar, né, à medida das forças, das causas ali do que está acontecendo no momento. Então, ele consegue ter essa consciência. Ele tem um ascendente em Câncer, mas o lado libriano dele, como o Sol e a Lua em Libra, traz uma força moduladora muito grande para ele. E ele tem uma característica de ser mais harmonizador, pacificador, equilibrador e até mais diplomático, né, com relação aos outros membros, ao seu próprio trabalho e nos momentos em que ele se apresenta e até em eventos, né, humanitários que ele fazem parte. Então, de mim, ele é mais tranquilo, ele é o apaziguador, né? Quando tem alguma discussão, ele chega junto e dá aquela apaziguada, ele tenta, pelo menos, né? Porque, assim, todos os meninos têm uma personalidade muito forte, né? Então, assim, eu creio que tudo isso eles conseguem lidar muito bem porque eles aprenderam a ter um autocontrole das situações, embora alguns momentos hajam alguns atritos e que, como eu falei antes, nem sempre é divulgado na mídia, né? Mas existem sim essas afinidades mais com uns do que com os outros, e isso é normal, gente, até dentro da família, de um círculo social com os amigos, a gente tem isso, por que que eles não teriam, não é mesmo? Então, finalizando aqui essa parte, espero que vocês tenham gostado, curtido bastante e podem aguardar, porque virão ainda
mais conteúdos, só que agora não é mais sobre o BTS, tá? Então a jornada do BTS se encerra por aqui neste vídeo e vamos dar continuidade também falando sobre as questões das linhas de conhecimento, da numerologia, o tarô. Eu vou explicar um pouco melhor como tudo isso funciona, quais os benefícios que tudo isso traz para a nossa vida. Então, como vocês puderam ver sobre os meninos do BTS, foram muitos conteúdos, muitas coisas, assim, agregadas aos valores realmente da numerologia quântica. Imagine com você o que não pode vir à tona, né? Isso porque eu trouxe de maneira muito, mas muito resumida mesmo para apresentar aqui para vocês. E eu tenho certeza que a sua análise vai ser muito mais completa. Isso eu posso te garantir. Então, eu vou pedir para vocês colocarem nos comentários sobre qual grupo, qual artista que você gosta, para que eu possa trazer também a numerologia e associações, as analogias com todas essas linhas de conhecimento que me permitem trazer esse trabalho lindo, né, para vocês, porque realmente traz muitas coisas à tona e é incrível, gente, é incrível, incrível mesmo. Bom, vamos ficar por aqui então neste vídeo e continuamos amanhã num outro vídeo. Nos próximos vídeos, né, até encerrar essa semana, para concluir essa semana, eu vou trazer sobre a numerologia quântica, sobre o tarô, vou falar um pouquinho mais sobre tudo isso, o que pode ajudar vocês, né? Tudo que pode vir trazer à tona numa análise que você for pedir, por exemplo. Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre como tudo funciona nos meus atendimentos, tá? Então, eu vou trazer algumas coisas para explicar um pouquinho melhor todo esse universo que é magnífico. E na outra semana eu já começo a falar de um outro grupo. Eu vou falar de um grupo que já é de uma geração um pouquinho mais antiga do K-pop, mas assim, é muito, muito famoso, né? No entanto, que essas novas gerações, muitos membros dessas novas gerações do K-pop são muito fãs desse grupo. E particularmente eu também. Só vou dar uma dica. Sou VIP. Então, eu vou trazer na próxima semana sobre um grupo que eu tenho certeza que quem gosta do K-pop conhece muito esse grupo. E é isso, gente. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos, então, nos próximos vídeos. Obrigada. Tchau, tchau.